Bom dia, pessoal! Estamos aqui com mais uma aula de Física 2. Irei continuar aqui a resolução dos exercícios que restaram. Não deu tempo a gente terminar todos os exercícios naquele dia. Então, hoje eu vou continuar fazendo mais um vídeo com a resolução dessas questões. Coloquei algumas questões também a mais. Então, irei fazer as três últimas de aplicando conhecimentos, a 21, a 22 e a 23. E coloquei algumas a mais que está relacionada também a este capítulo. E assim a gente tem o fim do capítulo, que é as questões 1, 2, 6 e 21 da parte de consolidando saberes. E aí a gente encerra o capítulo e inicia o capítulo 5, a primeira lei de Newton. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Bom, questão 21, FATEC São Paulo. O diagrama representa uma mola com um prato de balanço preso numa das extremidades. Quando se tem o prato e a mola, vemos na figura 1, lê-se 20 cm à escala direita. Colocando-se no prato um objeto de 50 gramas, a leitura na escala passa a ser 25 centímetros, na figura 2. Quando se coloca um cubo no prato, a leitura passa a ser de 40 centímetros, na figura 3. Então, qual a massa do cubo? Bom, nessa questão 22, eu tenho o seguinte problema. Eu tenho aqui uma mola. Nesta mola está preso um prato. Tenho outro que é a mesma mola, com o mesmo prato, porém eu tenho um objeto circular aqui. Meu último sistema, que é a mesma mola, porém agora com o mesmo prato e também um cubo. Se encontra um cubo aqui em cima. O que é que o problema quer? Ele me deu. E ele quer que eu determine qual é a massa desse objeto, do bloco. Ele me disse que essa distensão do primeiro aqui é de 20 centímetros. Então, esse pedaço aqui equivale a 20 centímetros. De 20 centímetros para cá são 25 centímetros. Então, isso aqui é 25 centímetros. Daqui para cá, ele disse que a mola distendeu-se 40 centímetros. Então, aqui está na faixa de 40 centímetros. E ele quer que eu determine esta massa. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu quero a massa do bloco, então eu vou calcular com M maiúsculo. Vou dizer que a massa do bloco é um M maiúsculo. Então, M vezes a gravidade, ou seja, o peso desse bloco vai ser igual à força elástica, que é a constante, vezes X. Quem é o X? O X, basta eu ir da posição de equilíbrio. Antes era o quê? 20 centímetros. Ó. Aqui era 20 centímetros. Para 40 centímetros, eu tenho o quê? 20 centímetros. Então, X é 20 centímetros. A massa é o que eu quero saber, vezes a gravidade, que é 10, é igual a constante, eu não sei o que ele não me deu. O X é 20 centímetros, vou transformar para metro, fica 20 vezes 10 a menos 2. Então, quem vai ser a massa do bloco vai ser o quê? Igual a 20 dividido por 10, o 10 vai passar dividindo, fica 2. Então, fica 2 vezes 10 a menos 2 vezes K. Para mim determinar a massa, eu preciso de quem? Da constante elástica. Então, vamos agora determinar essa constante elástica. O que é que eu faço? Eu vou agora para o desenho 2. Por exemplo, aqui, eu tenho a distensão que de 20 centímetros para 25, de 5 centímetros de distensão. E eu tenho a massa desse cara aqui, circular, que ele diz que é de 50 gramas. Então, vamos lá. Sabendo disso, eu posso calcular. Mesma coisa. Então, massa vezes gravidade. Isso agora para o bloco circular vai ser o K, que é o que eu quero encontrar, vezes o X. A massa é 50 gramas. Transformando para quilograma, fica 50 vezes 10 a menos 3, vezes 10, que é a gravidade. Isso é igual ao K, o que eu quero encontrar, vezes o X, que o X é 5 centímetros, fica 5 vezes 10 a menos 2. Então, descendo aqui,
fica 50, dividido o 5 vai passar dividindo, então fica 10. Fica 10 vezes 10, esse 10 com esse menos 2 fica menos 2. Isso vai ser igual a K vezes 10 a menos 2. Corto esse cara com esse cara, então eu tenho que K é o quê? 10 Newton por metro. Sabendo disso, eu vou substituir o K onde? Aqui. Então, continuando aqui, ó, vamos agora, sabendo o K, vamos agora substituir e encontrar a massa. Fica 2 vezes 10 a menos 2, vezes o K. Mas quem é o K? K é 10. Então, eu tenho que a massa vai ser o quê? 2 vezes 10 a menos 1. E isso equivale ao quê? A 0,2 kg. Transformando para grama, então, a massa do objeto é de 200 gramas. A massa do cubo, então, encontrada. Questão 22, página 170. Uma mola de constante elástica K1 igual a 24 N por metro é conectada a uma segunda mola de constante elástica K2 igual a 45 N por metro, que está conectada a uma parede rígida na outra extremidade, conforme mostra a figura a seguir. Então, eu tenho aqui K1, a mola K1, a mola também com constante K2, e eles estão presas entre si e conectadas, estão ligadas, presas em uma parede. Uma pessoa aplica uma força F a uma primeira mola, distendendo-se em 15 centímetros relativa ao seu comprimento em equilíbrio. Calcule a distensão da segunda mola em centímetros. Então, eu estou aqui aplicando uma força na mola K1. O que é que vai acontecer? Eu vou distender essa mola por uma certa distância, que ele disse que foi de 15 centímetros da sua posição de equilíbrio. Então, eu puxei essa primeira mola em uma distensão de 15 centímetros. Sabendo disso, e sabendo que essas molas estão conectadas, ele quer que eu determine a distensão que vai ocorrer aqui na segunda mola. Se eu puxei a primeira mola aqui, como essas molas estão conectadas, logo também vai distender na segunda mola um certo comprimento X. E é isso que ele quer que a gente determine. Então, vamos lá para a resolução. Primeiro, vamos calcular a força aplicada na mola 1. Então, qual vai ser o valor desta força? Eu tenho que K1 é o quê? 24, substituir aqui. X1 ele me diz que é 15 centímetros. Transformando para metro, fica 15 vezes 10 a menos 2. Fazendo essa multiplicaçãozinha, encontramos uma força de 3,6 Newton. Então, aqui na figura, eu estou aplicando uma força na primeira mola de 3,6 Newton. Sabendo disso, e sabendo que essas molas estão conectadas, a mesma força que eu aplico na mola 1, eu também vou aplicar na mola 2. Então, fica muito fácil. Então, sabendo que a força é de 3,6 Newton, eu posso calcular a mesma coisa para a mola 2. E aí, substituir os valores. A força é 3,6. A constante elástica, ele me diz que é 45. Então, o valor de x2, que é o que ele quer saber, vai ser o quê? 3,6 dividido por 45, que dá 8 centímetros. Então, está aí a resposta. A primeira mola vai se distender 15 centímetros e a segunda vai distender 8 centímetros. Continuando aqui, agora a questão 23, também da página 170, ele diz assim: a mola da figura tem constante elástica de 20 N por metro e encontra-se deformada de 20 centímetros sob a ação do corpo A, cujo peso é de 5 N. Nessa situação, a balança graduada em newtons marca. Então, o que é que eu tenho que fazer nesta questão? Eu tenho aqui um bloco preso a uma mola. Esse bloco ele possui um peso de 5 N. Porém, esse bloco ele se encontra em cima de uma balança. E aí, o que é que ele quer? Ele quer que eu determine o peso que esta balança exerce sobre este bloco. Então, vamos ver aí a resolução. Bem, na questão 23, eu tenho o seguinte problema. Eu tenho aqui uma mola
nesta mola está preso um bloco que ele diz que possui um peso igual a 5 newtons, ou seja, eu tenho uma força aqui nessa direção vertical para baixo de 5 newtons. Só que, porém, também no meu problema, existe aqui o meu bloco, ele está em cima de uma balança, certo? Então eu tenho aqui também uma balança. Os dados da questão que ele me deu, ele diz que a mola possui uma constante elástica de 20 Nm por metro. Esta mola está distendida de 20 centímetros. Então eu tenho aí 20 centímetros de distensão. O que é que o problema quer? Ele quer que eu calcule a força com que essa balança aqui, ó, ela está exercendo sobre o bloco. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular primeiro a distensão sem a balança. Então vamos lá. Vamos supor que não tem a balança. Eu retirando a balança, eu tenho que P, o peso do bloco, tem que ser igual a K vezes X. Ou seja, o peso tem que ser igual à força elástica. Então vamos lá. O peso eu sei que é 5. Isso vai ser igual a o K da mola eu sei que é 20 vezes X. Então eu tenho que X vai ser o quê? 5 dividido por 20, que isso vai dar 1 sobre 4, que é igual a 0,25 metros. Então eu tenho que X distendeu-se o quê? 25 centímetros. Então, sem a balança, a mola ela distende-se o quê? De 25 centímetros. No meu problema, ele diz que a mola está distendida em quê? Em 20. Então eu posso dizer que ΔX vai ser o quê? 25 menos 20, que equivale ao quê? 5 centímetros. Pronto. Sabendo que a distensão entre a diferença de um problema e outro é 5 centímetros, eu posso calcular agora a força que a mola vai exercer, ou que a balança vai exercer no bloco. Então, qual vai ser essa força? Força da balança vai ser o quê? A constante elástica vezes a distensão, que é, no caso, esses 5 centímetros. Então, a força de B vai ser o quê? 20 vezes 5 centímetros, fica 5 vezes 10 a menos 2, transformando para metro. Então, eu tenho que a força da balança vai ser o quê? 100 vezes 10 a menos 2. Então, eu tenho que a força que a balança vai exercer sobre o bloco é de 1 Newton. Certo? Após resolver essa questão 23, a gente termina essa primeira parte de exercício. Mas eu vou comentar aqui também algumas questões da parte de consolidando saberes, que são problemas também relacionados a este capítulo, que são problemas de vestibulares, Enem, entre outros. Inicia na página 172 e eu vou fazer algumas dessas questões. Acho que são apenas 4 questões que eu irei fazer, que aborda tudo que a gente viu. E aí a gente fecha esse capítulo e na próxima aula, através da videoaula online pelo Zoom, a gente inicia o próximo capítulo. Então vamos lá. Questão 1, ele diz assim: leia com atenção as informativas a seguir e afirme se é verdadeiro ou falso. Afirmativa 1. A força é uma grandeza vetorial, pois, ao empurrarmos um objeto, esse empurrão possui direção, sentido e módulo. Vimos isto no capítulo de a parte de vetores, que o que é um vetor? Um vetor é uma grandeza que ela me dá a direção, o sentido e o módulo, ou seja, o tamanho. Me dá o tamanho, a direção e o sentido. E vimos que a força era uma grandeza vetorial. Então, esta afirmativa está correta, é verdadeira. Aqui o Vzinho de verdadeiro. Afirmativa 2. Quando chutamos uma bola, o pé exerce uma força sobre a bola e a bola exerce uma força sobre o pé. Essas forças formam um par de ação e reação, conhecido com a terceira lei de Newton. Não precisa nem comentar, né? Corretíssimo. Eu tenho 2 corpos, um corpo aplica uma força neste corpo, este corpo, consequentemente, vai exercer uma reação aplicando a mesma força, só que em sentido contrário. Então, isso é verdadeiro. E, por fim, na afirmativa 3, que já apareceu aí que é verdadeiro, ele diz assim:
Uma força pode causar uma aceleração ou uma deformação em um objeto. Quando chutamos uma bola, ela adquire uma velocidade que varia enquanto a força estiver atuando, certo? Quando eu chuto uma bola, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando uma determinada força nessa bola, consequentemente eu estou deformando esta bola. Se vocês observarem, ao jogador chutar uma bola, ele deforma a bola antes da bola entrar em movimento. Existe uma pequena deformação. E depois, consequentemente, devido a essa força, ela vai adquirir também uma aceleração. Então, isso aí também é verdade. E isso equivale à letra D, todas as afirmativas verdadeiras. Continuando aqui, questão 2, ele diz assim, da mesma página, 172. A terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Esse princípio descreve as forças que participam na interação de dois corpos. Podemos afirmar que duas forças iguais em módulo é de sentido oposto são de ação e reação. Não necessariamente. Se eu tenho uma força de 2 N aplicada para a direita e existe outra força de 2 N aplicada para a esquerda, isso não necessariamente vão ser forças de ação e reação. Pode ser outros corpos sendo aplicadas neste mesmo corpo. Então, isso aí não necessariamente é verdadeiro. B. Ação e reação estão aplicadas no mesmo sentido. Errado. Vimos que isso aí, eles são uma força de reação, ela atinge em sentido contrário. A ação é maior que a reação. Não, possuem mesma intensidade. D. Enquanto a ação está aplicada num corpo, a reação está aplicada no outro corpo. Verdade. Isso é correto. Mas vamos ver a C, a letra E. A reação, em alguns casos, podem ser maior que a ação. Nunca. Sempre serão iguais. Então, a letra correta é a letra D. Continuando agora aqui na questão 6. Também é uma questão simples, mas que eu coloquei que pode confundir a cabeça de várias pessoas. Ele diz assim: os valores aproximados das massas da Terra e da Lua são, respectivamente, 6 vezes 10 elevado a 24 kg da Terra e 1 vezes 10 a 23 da Lua, kg. Se a força com que a Terra atrai a Lua tem módulo F, a força com que a Lua atrai a Terra tem módulo. Determine. Essa é uma questão muito simples, mas que requer que você tenha um bom conhecimento em física. Por exemplo, quando eu tenho um pincel e solto este pincel, o que é que está acontecendo? A Terra está exercendo uma força neste pincel, que faz com que este pincel caia. Porém, o pincel também aplica a mesma força na Terra, só que em sentido contrário. É a lei da ação e reação. Mas por que não conseguimos ver a Terra subindo? Se eu pegar meu dedo e empurrar o pincel, ele vai se mover. Agora, se eu pegar meu dedo e aplicar uma força em uma determinada parede, ela não vai se mover, porque a massa, a inércia desses materiais dificultam isto. Mas quais são os valores das forças? Os valores das forças são iguais. Porém, para me mover uma parede, eu preciso de uma força muito maior comparado à força que eu preciso para mover o pincel. Porém, essas forças são iguais. Então, voltando para a Terra e a Lua, se a Terra puxa a Lua com uma força F, consequentemente, a Lua também puxa a Terra com a mesma força. Por quê? Porque é uma força de ação e reação. Então, é letra E, também uma força F. Então, para fechar este capítulo e encerrar e seguir adiante no próximo capítulo, capítulo 5, vamos para a questão 21, uma questão de gráfico. E como eu gosto muito de dizer, questões sem gráficos são questões sem alma. Então, vamos para uma questão que contém alma. Vamos lá. Um experimentador fez um estudo de deformação de uma mola em função de uma força aplicada e construiu o gráfico a seguir. Então, eu tenho aqui o gráfico da força em função da deformação na mola. Quanto mais eu aplico a força, maior ocorre esta deformação. Aí ele pergunta: a relação matemática entre a intensidade da força F e a deformação x, respeitadas as unidades mostradas no gráfico, pode ser expressa por
eu já botei aqui por um erro letra D, mas vamos ver se é mesmo a letra D, né? Então, vamos resolver este problema. Como eu sei que é uma função linear, ou seja, é uma função do primeiro grau, a cara de uma equação do primeiro grau é o quê? É isto aqui. A função vai ser o quê? Um coeficiente angular vezes um x mais um b. Então, vamos lá. Olhando para o gráfico, no ponto aqui 0, quando a deformação é 0, a força é quanto? 0. Então, quando esse cara aqui for 0, x é quanto? 0. Então, está aqui. Então, eu tenho que o valor de b é quanto? 0. Então, eu já tenho o valor de b. O que é que eu vou fazer? Substituir aqui. Então, o que foi que sobrou? Sobrou isto. F de x vai ser igual a x. Vamos lá. Vamos olhar o gráfico aqui outra vez. Quando a força for de 30 newton, a mola deforma em quanto? De 6 centímetros. Então, sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Vou substituir aqui. F de x vai ser 30. Então, aqui eu substituo por 30. Ó, 30 está aqui. E o x, 6. Então, substituindo, eu tenho que A vezes 6 é igual a 30. O 30 passa dividindo. Então, eu tenho que A é o quê? 5. Substituindo 5 na equação, então a gente tem que f de x é igual a 5x, que é a letra D. Certo? Então, a gente encerra este capítulo. Próxima aula vai ser uma aula ao vivo pelo Zoom, na qual iniciaremos o capítulo 5. É o mais simples, mais fácil, muito rápido. Creio eu que em uma aula a gente termina este capítulo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Continue sempre assim participando, que colheremos bons frutos no futuro. Muito obrigado e até a próxima aula.